Assim, Opa, não, mas até para explicar para os nossos seguidores, essa coisa de imprimir dinheiro, a riqueza nacional, ainda é a mesma para todo mundo? Antigamente era aquela coisa do ouro, do estoque de preciosidades. política monetária é difícil demais. Eu não manjo tão bem. Mas, em tese, o pouco que conheço de economia, não. Se você imprimiu... Se você tinha, sei lá, 14 trilhões impressos de dólares, imprimiu mais 7 para sair de uma crise sanitária global, em tese, cada dólar vale um terço a menos. Algo assim. Perdeu... acho que é isso. Acho que essa E conta, agora se uma estiver errado. uma pergunta que parece burra, mas não é, porque tem muita gente, e assim, eu estou representando uma série de dúvidas que a gente recebe no YouTube, tá? O que Certo. os seguidores perguntam muitas vezes. O Brasil, ele tá com a moeda desvalorizada porque está imprimindo muito dinheiro ou porque a dívida externa tá grande? Eu acho que nossa moeda está desvalorizada porque não há fé na nossa economia. E, inclusive na base essencial da economia, que é o nosso sistema político. Você não tem sistema econômico sólido sem um sistema político sólido. Quanto mais instabilidade o sistema político tiver, mais complicado é prever consequências de investimentos. Então você não tem entrada de divisas. Então o pessoal tem medo de botar dólar aqui porque não sabe o que vai acontecer, o que vai ser amanhã. Este ano é um ano muito complicado. E aí agora eu vou entrar num assunto polêmico. Na sua opinião, agora entrando nesse ano complicado, entre as potências, qual que danificaria menos a economia brasileira? Em que sentido? Como? Pensando no quê? Porque assim, tem um pessoal do... Vamos falar em política clara, eu não tô falando da pessoa, do Bolsonaro e do Lula, eu tô falando de política, de ideologia política, tá? O pessoal que defende a parte do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, não é da Certo. pessoa, fala que ele fomentou muito os empresários, ele facilitou muito a vida das empresas, carga tributária, enfim, burocracias, que a gente sabe que todo empresário pena. Aqui no Brasil demora muito mais para você resolver as coisas. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil você demora 30 dias para abrir uma empresa. Lá fora é questão de minutos. Aqui, por outro lado, tem essa questão do... Assim, eu sei que o Bolsonaro tem os casos deles, tá? Os caos que ele causou, enfim. Alguns. Alguns, muitos. Eu não estou defendendo, ser longe leve. de mim. Atualmente, assim, eu nem cabe a mim dar opinião pessoal. Também não estou pedindo a sua opinião pessoal Mas eu daria se fosse pedido. de eleito. Ah, sim, claro. É melhor não. É melhor Tudo a bem, gente... sem problema. Mas, assim, a sua opinião, na verdade, não é nem questão de opinião pessoal. É na visão geopolítica, de Certo. consequências, tá? Por outro lado, a gente tem o governo Lula, que incentivou muito a parte das políticas públicas, do investimento é duro medir palavras, mas pisar nas em classes... pisa em ovos. Nas classes mais baixas... Um foco não maior nas classes sociais populares. Exato. E incentivos públicos, né? Porque, assim, públicos que eu falo em subsídios diretos, bolsa de tudo que é coisa, dar dinheiro pro povo. Se aproximar num projeto de renda universal. Me básico ajuda a universal. encontrar os termos, Não, porque sim, assim, transferência é direta, complicado para mim ser... Direct cash transfer, transferência direta de dinheiro. Isso. É. Entre esses dois polos, eu sei que tem outros candidatos, que tem outras políticas em jogo, Eu mas tenho colegas entre elas... que amam demais o Ciro e gostaria que ele fosse citado só no Vamos, e o nominalmente. Ciro? O que ele tem de diferente desses dois? É isso que eu estou tentando discutir com meus amigos recentemente. Porque ele tem... todo mundo fala que ele tem projeto, o projeto dele é melhor, mas eu preciso ler o projeto dele. Então eu vou me resguardar de falar, porque eu quero ler mais a fundo. Mas você estava acompanhando ele há um tempo, não estava? A minha relação com o Ciro é tipo, cara, eu queria muito. É aquele continuar... ex que é um ex, mas você tem umas recaídas, é isso? Não, acho que eu tô sentindo que qualquer chance de recaída acabou, cara. Chega um momento que você começa a olhar para trás e pensa, nossa, que tá Mas ele se assemelha a qual tipo de governo? O Bolsonaro ou o Lula? Em teoria, um projeto nacional desenvolvimentista. Então, de pensar em soberania nacional, de desenvolvimento da própria indústria nacional, de pensar no fomento fechar as portas e fomentar aqui dentro, que nem a China fez no passado. Fechar as portas, mas
pode ter parcerias com o capital internacional, mas sempre focando na soberania, desenvolvimento tecnológico próprio, da indústria própria, que são ideias que eu gosto, mas eu me pergunto o quanto isso não é só discurso. E eu quero ver também os detalhes, porque às vezes você vai ter uma política dessas, você só causa inflação, causa situações complicadas, tem que pensar como desenhar isso corretamente, é muito sensível. Você vai ter, sei lá, um novo Beluso. Beluso foi um presidente do Palmeiras muito legal, gostei dele como presidente no sentido de representatividade e tal, mas assinou uns contratos ruins. Mas como ministro da Fazenda, eu entendo que pode ter tido alguns erros. Então seria como esse nacional desenvolvimentismo? Entende? Seria como essa perspectiva de desenvolvimento autóctone, com o capital do Estado? Porque o demônio está no detalhe, né? O detalhe é complicado. Aquele detalhe sutil que muda todo o resto. Exato. Mas voltando à pergunta original, você fala de qual potência global seria melhor para o Brasil ou qual candidato se inseria melhor no atual contexto geopolítico? Candidato pelo governo, né? Pela Sim. ideologia. Qual delas seria menos pior? Porque eu tô naquela posição de que hoje em dia tá ruim para tudo. Eu entendo que não cabe a mim falar para outra pessoa o que é melhor ou não é. Mas eu posso... Mas é a sua opinião que eu Exato. Eu posso defender que no cenário Obrigada. geopolítico, eu acredito, de uma forma assim, muito sem dúvidas, que o Brasil estaria muito mais bem servido das relações potenciais que o Lula teria no governo com outras potências globais. Eu acho que ele tem muito mais trânsito com... Você acha que teria mais injeção de dinheiro Eu acredito estrangeiro? Eu acredito Mesmo ele sendo um condenado, aí aquela história toda de... É porque, assim, ele, então, pelo que eu tô entendendo, para você, ele é um político que traz uma estabilidade, uma segurança maior para o investidor estrangeiro, Sim. ainda que ele socialmente não seja... moralmente não seja tão engolível. Nem sei se tem essa palavra, tem? Na Digerível, diplomacia, sei eu lá. acabei de ler um texto, uma citação, mas eu não vou lembrar de cabeça. Eu estava lendo uma tese de doutorado de um colega Batista, da Federal de Pernambuco, sobre o hábitos diplomático. E ele estava falando muito sobre como que o diplomata deve agir. E nesse caso, está falando de relações internacionais, está falando de geografia política, acho que tem algo a ver também sobre como a ação diplomática ela é imprescindível. A citação, acho que é de um ex-chanceler, se não me engano. Algo similar a absolutamente imprescindível e necessariamente amoral. Me desculpa, quando você vai entrar nessa seara de discussões, quando você vai falando dos atores, eu não estou nem entrando na discussão se ele foi preso justo ou não, perseguição ou não. Podemos entrar nessa seara, mas na diplomacia isso não importa. O que importa é o cara vai sentar com a galera, vai ser escutado, ele vai representar o Estado brasileiro, a sociedade brasileira como... É porque o atual presidente, ele fala muito da opinião pessoal dele sem medir consequências, é isso, né? E quer queira, quer não... Ele é um representante. E quer queira, quer não, eu me lembro até hoje, cara, foi um dos momentos assim, surpreendentes. O governo Obama tinha alguns seus assessores da parte de Você gostou de defesa. do governo Obama? Isso é complicado. Eu acho que... Só fala assim, então, pra não desviar muito do assunto. Então não. Não gostou. Mas eu adoro a pessoa. E principalmente a mulher dele. A mulher dele é incrível. Puta que pariu. Pessoa maravilhosa. Mas não. E alguns assessores da parte de defesa, de relações internacionais, estavam talvez soando os tambores da guerra ao Irã. E, literalmente, Lula foi até a Turquia, pegou o colega Erdogan, que também é acusado... até de certa forma apropriadamente de ser um ditador ou proto-ditador, algo próximo a isso no governo da Turquia, complicação envolvendo a relação dele com os curdos, influência dele na guerra da Síria. É uma pessoa difícil, vamos por assim, Erdogan, mas basicamente ele, Lula e Erdogan, da Turquia, negociando um acordo para evitar a justificativa de uma guerra, que seria basicamente como enriquecer o urânio até uma certa quantidade, até uma certa porcentagem. Né? Foi uma briga muito grande na época. Exato. Construir um acordo geral para enriquecer o urânio para fins econômicos, de energia, medicinal, mas sem possibilitá-los de, ou pelo menos atrasar a possibilidade de eles enriquecerem para fonte de guerra, assim acabando com a justificativa de uma guerra imediata no Irã. Então ele vai lá, negocia o acordo com o pessoal do Irã, da Turquia, o Brasil está aqui e fala, tem um desenho de um acordo. O pessoal, principalmente dos Estados Unidos,
nega o acordo, mas 2 anos depois assina um similar, só que piorado. Então, tipo assim, e não teve guerra. Então, quando eu falo isso como um exemplo, eu falo, no mínimo do mínimo, esse cara tem capacidade de negociação política, de sentar na mesa com a galera. Da mesma forma que ele tem um carisma com o povo brasileiro, ele vai ter com os... Mas você falou que você não gostou do governo Obama e que você gostou do governo Lula. Não eu que não gostou. Disse que gostei do governo tá bom, Lula. que é o menos pior. Menos não, pior. Não, Desculpa, não disse que não vamos eu corrigir. Também não disse que não gostei. Eu só tô dizendo, exato. Mas é o menos pior. Das opções Eles que não temos se hoje, assemelham? das opções que nós temos hoje entre o presidente, eu não tenho dúvida que eu votaria Lula. Indiscutível. Mas ele não se assemelha ao governo do Obama? Justamente. Por visar muito essa política pública, porque o Obama ele teve muito isso com os imigrantes, com o acesso à saúde, e o Lula, de certa forma, também. Mas o Obama bombardeou a Líbia. Exato, ele foi extremista, né, nesse caso. O Departamento de Estado sobre Obama e Hillary Clinton acabou com a estabilidade de um país que era governado por um ditador horrendo, mas estava estável. Que na verdade assim, né, é aquela coisa. A sua visão é muito mais mundial, global. A nossa visão aqui dentro é muito fechada, nacional. Sim. É aquela brincadeira que falam que político que é votado é aquele político que investe na obra que é palpável e visível por todos. Toda política é municipal. Sempre todo voto é municipal, todo voto é no... E outra, é aquilo que você vê. É aquilo imediato, que você vê. Se o cara tá dentro da Câmara decidindo coisas que vão mudar a vida de todo mundo e você não vê, ok, ele passa batido. Agora, se ele investe numa obra, que é algo que você fala, nossa, tá mudando, parece que as pessoas precisam ver isso. E com o caos aí da pandemia, das atrocidades que infelizmente, nosso representante do governo falou... Deixando muito bem claro que a minha interpretação ele não somente não fez nada, ele fez a contra. Então, tipo, não foi só uma força zero, foi negativa. Ele foi irresponsável, no caso, Eu né? acredito plenamente nisso. Sim. Isso acabou prejudicando os laços que a gente tinha com outros países. Também, claro. Porém, uma barreira, um obstáculo, sempre foi a carga tributária aqui. Sim. Que não tem incentivo nenhum. Tá. Você falou pra mim que você mudaria a Constituição. Depois da Constituição, pensando nisso tudo que a gente tá falando agora. Em que momento eu penso na carga tributária? Ou você prioriza tratados internacionais antes de montar uma reforma tributária interna? Ou... Você precisa pensar no dia a dia nacional. Você precisa pensar em como, no caso, justamente, fomentar uma economia soberana, né? Pensando em fomentar a indústria, e invariavelmente isso perpassa sobre incentivos fiscais, possivelmente, ou então redução de carga fiscal. Eu acho que o problema da nossa carga fiscal brasileira, sendo bem sincero... é a administração dela. O problema não é arrecadar, é para como administrar. Eu acho que é como ela é arrecadada. Eu sinto que... obviamente, população mais pobre, ela compra imposto, e se fosse cobrado 1 centavo a mais, você tinha risco de crise de fome no Brasil. Não tem como... E já arrecada muito em cima deles, especialmente no imposto de consumo, né? Comprando o imposto. Então, está no limite. Não tem como arrecadar muito mais do que já está. Você tem A gente tem muita corrupção, então tem que considerar o ralo, para onde isso vai. Sim, eu penso... E o que sobra... Nas elites, você, às vezes, não arrecada tanto assim, porque tem muitos ralos, muitos loopholes para você arrecadar cada vez menos. E eu entendo que é meme e tal, classe média sofre, etc. Mas quem está pagando a carga tributária do Brasil é isto. É a classe média. E eu falo classe média, não é somente o cara que ganha... os seus bem suados 10 mil reais, estou falando uma classe média assim, 10 mil reais numa empresa em São Paulo, mas eu falo tipo assim, o cara que está com uma empresa pequena, média, com arrecadação de alguns baixos milhões, médios milhões, esse cara está pagando o imposto nacional. Pesado. E eu acho que talvez uma coisa mais correta seria uma mudança desse equilíbrio. E, invariavelmente, está lidando com interesses, né? Porque se você está tirando dinheiro dessa galera e não está pagando quem tem mais capital, talvez, ou assim eu interpreto, talvez o ideal seria reduzir dessa classe média, aumentar dessa galera. Então, mas essa